Bem, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de Estudos Práticos de Futebol. Vou compartilhar convosco, então, o documento de apoio para a aula de hoje. Começo por dúvidas, questões que queiram colocar, algo que queiram esclarecer. Ok? Lembro que se quiserem intervir, colocar alguma questão, basta ligarem o vosso microfone para fazerem a vossa intervenção, está bem? Relembro que nos aproximamos da data limite para a entrega da primeira avaliação. Esta análise de vídeo que terão de entregar sobre uma situação de futebol até o próximo dia 2 de abril, diretamente no Moodle. Lembro que terão de entregar um fecheiro em formato de vídeo com esta vossa análise de vídeo, com duração máxima de 3 minutos, analisando uma situação de futebol de um jogo da Liga dos Campeões ou da Liga Europa de 2021. Também tem aqui os critérios sobre os quais serão avaliados: rigor, qualidade e coerência da análise, quantificação, sentido crítico e inteligibilidade do vídeo. Lembro que todos os grupos deverão escolher uma situação diferente dos demais, e aqueles que tenham a mesma situação ficarão com 0 valores. Não é? Alguma dúvida que queiram esclarecer relativamente a este momento de avaliação? Doutor, o que temos que fazer aqui é mais ou menos o que fizemos para a aula passada, certo? Sim, o trabalho que vos pedi para a aula passada, no fundo, era precisamente para começarem a preparar este momento de avaliação. Ou seja, escolherem uma situação de um jogo de futebol e podermos, com base nas ferramentas e nos conteúdos que estamos a trabalhar, analisar essa situação. Na aula teórico-prática passada, efetivamente, vimos essa aplicação das ferramentas que temos vindo a trabalhar até aqui, em algumas situações que vocês escolheram. Sim, por isso a lógica é precisamente essa. Ok, obrigado. Nada, obrigado. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram esclarecer? Não? Ok, então eu vou avançando. Se entretanto tiverem alguma questão, podem sempre colocar mais tarde. A este propósito, este era o exercício da aula teórico-prática que realizámos na passada semana, que vos pedi para poderem aprofundar essa situação, ou realizarem a análise de uma outra situação. Se alguém ficou com alguma dúvida, se tem alguma questão, se quer esclarecer algo que tenha feito ou algo em que tenha ficado a pensar. Não? Ok, então vamos avançando. Lembro que se tiverem dúvidas, basta ligar o vosso microfone e intervir. Tá? Relativamente à aula de hoje, iremos abordar estes 4 tópicos que têm aqui: as fases de jogo, os princípios de jogo, os fatores de jogo e algumas diferenças entre o futebol de 7 e o futebol de 9. Começamos então pelas fases do jogo de futebol. No fundo, o jogo de futebol tem essencialmente 2 grandes fases. Uma delas que se convencionou chamar defesa, que consiste basicamente no momento em que a equipa não tem a bola, que deve procurar evitar que a equipa adversária possa alcançar a sua baliza para atingir o objetivo do jogo, que é marcar gol. E, neste sentido, para concretizar esta fase do jogo, defensiva, a equipa pode e deve organizar-se defensivamente, no fundo, tal como vimos
em relação ao modelo, é preciso que os jogadores tenham funções definidas e que a coordenação dessas funções seja realizada para otimizar aquilo que é o trabalho da equipa. Neste sentido, a organização defensiva é essencial e deve começar por uma primeira preocupação, que é a recuperação da bola. Ou seja, a equipa não tendo bola, a primeira preocupação que deve ter é voltar a recuperar essa bola. Naturalmente, o objeto de jogo, a bola, é essencial para o cumprimento, para o alcançar do objetivo do jogo, que é marcar gol. Neste sentido, a primeira etapa da organização defensiva é a recuperação da bola. Deve também ter outra preocupação com a defesa da sua baliza. Ou seja, se não tem bola, é provável que a equipa adversária, tendo bola, queira alcançar o objetivo de marcar gol. Nesse sentido, a equipa que está sem bola a defender deve procurar evitar que isso aconteça, defendendo a sua baliza. Quer dizer que, se uma primeira preocupação se prende com a recuperação da bola, uma segunda preocupação deve estar relacionada com a defesa da baliza, porque é aí precisamente que a equipa adversária irá poder concretizar o objetivo do jogo. No fundo, são estas as duas grandes preocupações da organização defensiva. Em termos de prioridades, devemos considerar que a recuperação da bola deve ser a primeira prioridade e depois a defesa da baliza como uma segunda prioridade. No entanto, depende muito do momento do jogo em que estamos, do tempo de jogo, o resultado que está naquele momento, do jogo naquele momento, aquilo que pode ser a implicação de uma vitória ou de uma derrota também naquele jogo. Quer dizer que esta organização defensiva e esta prioridade na recuperação da bola, na defesa da baliza, depende de alguns fatores que importa equacionar e que vão determinar, no fundo, aquela que será a prioridade principal em termos de organização defensiva da equipe. No entanto, o importante é não perdermos de vista estas duas possibilidades que podem e devem também, naturalmente, ser preparadas simultaneamente, ou seja, preocupação com a recuperação da bola e, simultaneamente, uma preocupação com a defesa da baliza. A forma de concretizarmos esta organização defensiva e alcançar estes dois propósitos é feita através daquilo que se chamam os métodos do processo defensivo. Estes métodos do processo defensivo podem ser uma defesa individual, em que falamos essencialmente de uma defesa em que um jogador defensivo se preocupa com a marcação e com o procurar perturbar a ação de um adversário direto. Por outro lado, podemos ter uma defesa à zona, isto é, em que cada jogador é responsável por um espaço do jogo e por defender ou procurar condicionar a ação de um adversário ou dos adversários que se possam posicionar nesse mesmo espaço. Temos depois também uma defesa mista, no fundo, que é uma junção de uma defesa individual com a defesa à zona. Quer isto dizer que o jogador que está a defender é responsável por uma zona. Quando um adversário entrar dentro daquela sua zona, ele fica responsável por fazer uma marcação individual a esse adversário, acompanhando, mesmo quando ele sai dessa sua zona, só o entregando a um colega de equipa, depois de garantir que esse colega de equipa ficou responsável também por essa marcação individual desse jogador, regressando em seguida à sua zona. No fundo, existe aqui, se quiserem, uma junção destas duas defesas, da defesa individual com a defesa à zona, naquilo que se chama a defesa mista. Temos ainda um quarto método do processo defensivo, chamado zona pressionante, em que se definem algumas zonas onde os jogadores defensores procuram de uma forma mais ativa e intencional
pressionar o adversário, eventualmente para recuperar a bola, para fazer um maior condicionamento das possibilidades de jogo do adversário. Normalmente, estas zonas pressionantes são definidas em função das características do adversário, daquilo que são também as características da nossa equipa, procurando identificar pontos frágeis no adversário e pontos fortes da nossa equipa, para, de alguma maneira, aumentar as possibilidades de recuperação de bola o mais perto possível da baliza adversária. Quer dizer que existem aqui estes 4 métodos de processo defensivo que podem podem conduzir à recuperação da bola e à defesa da baliza, e que podem ser ajustados, devem ser ajustados em função de, por exemplo, das características dos jogadores da nossa própria equipa, características dos jogadores adversários, o tipo de jogo, os objetivos que temos, a estratégia que temos também para o jogo. Por isso, é importante perceber que estes diferentes métodos contribuem quer para a recuperação da bola, quer para a defesa da baliza, mas que não podem ser vistos de uma forma independente das características dos jogadores. Quer sejam jogadores da equipa defensiva, que vão ter de operacionalizar estes métodos do processo defensivo, quer dos próprios jogadores adversários, que vão também procurar explorar alguma desta organização para atingir o objetivo de marcar gol. Neste sentido, mais uma vez, é importante atender aqui às funções dos diversos jogadores, às suas coordenações e, muito em particular, às capacidades e potencialidades de cada jogador para se optar por um destes métodos ou por alguns destes métodos, visando alcançar alguns destes processos de organização defensiva, a recuperação da bola ou a defesa da baliza. Temos uma segunda fase, a fase conhecida como ataque, que respeita essencialmente ao momento em que a equipa tem a bola. Nesta altura, a equipa com bola deve então, também à semelhança daquilo que vimos para a defesa, procurar organizar-se ofensivamente. Desde logo para progredir, finalizar, alcançar aquilo que é o objetivo do jogo, que é marcar golo, por isso esta primeira preocupação de progressão, finalização. Depois, uma possibilidade de manutenção da posse de bola, ou seja, sempre que não é possível progredir, que não é possível finalizar, procurar não perder a bola para conseguir explorar outras alternativas e outras possibilidades para alcançar o objetivo. Mais uma vez, estas duas formas de organização ofensiva dependem muito daquilo que é o contexto, que é a situação, que são os objetivos, que é o momento do jogo, que é o resultado, e as prioridades entre estas duas possibilidades de progressão e finalização ou manutenção da posse de bola vão estar muito associadas a estes diversos fatores. A concretização desta organização ofensiva faz também através de métodos do processo ofensivo. Temos um primeiro método que é o contra-ataque, ou seja, após a recuperação da bola, em que se procura chegar o mais rapidamente possível à baliza adversária, aproveitando uma situação de inferioridade da equipa adversária para procurar atingir o objetivo do jogo. Quer isto dizer que esta situação de contra-ataque, em regra, tem associado uma superioridade da equipa que está a atacar face à equipa que está a defender, em termos de número de jogadores. Quando não é possível o contra-ataque, porque de alguma maneira a equipa defensora está em igualdade ou até superioridade numérica, então há aqui a possibilidade de um ataque rápido, em que se procura chegar à mesma no menor tempo possível à equipa adversária, mas não se tem superioridade quanto ao número de jogadores. Não é? Se tem a consciência que se não se aproveitar esse tempo disponível para chegar rapidamente à baliza adversária,
se possibilita uma melhor organização da equipa adversária para poder condicionar as possibilidades de finalizar rapidamente. Não é? Então, quando falamos de ataque rápido, falamos essencialmente de situações em que há igualdade numérica dos jogadores defensores e atacantes, ou eventualmente ligeira superioridade numérica do ataque, da defesa em relação ao ataque. Temos depois o ataque posicional, ou seja, o momento em que a defesa está em superioridade numérica, já não é relevante chegar muito rápido à baliza adversária, porque a equipa adversária está posicionada para defensivamente defender a sua baliza, então vai-se procurar, através daquilo que se chama o ataque posicional, de uma dinâmica ofensiva atacante, poder desequilibrar a defesa e encontrar uma oportunidade para marcar gol, para atingir o objetivo do jogo. Não é? Naturalmente, continuamos a ter aqui uma relação de tempos, é que se procura que o tempo da equipa atacante, neste caso, seja menor do que o tempo da equipa que está a defender, mas não estamos em superioridade numérica, pelo contrário, estamos a atacar com inferioridade numérica, o que quer dizer que devemos procurar desequilibrar a defesa que estará em maior número e mais organizada para dificultar a ação ao ataque. No fundo, estas são essencialmente as duas fases do jogo que são propostas por diversos autores, aqui em destaque para o Jorge Castelo e para o Júlio Garganta, que além destas duas fases consideram também relevante a transição entre elas, ou seja, o que fazer quando a equipa que está a defender recupera posse de bola, transição defesa-ataque, e o contrário, o que fazer quando a equipa que está a atacar perde a bola, ou seja, transição ataque-defesa. Mas no fundo, se repararem, as preocupações em termos de transições estão também relacionadas, estão muito relacionadas ou completamente relacionadas com as fases de jogo. Por exemplo, a equipa que está a defender, quando recupera a bola, aquilo que deve fazer é progredir para chegar rapidamente à baliza adversária e aproveitar para no menor tempo possível, alcançar o objetivo do jogo, correndo essencialmente aqui uma situação de contra-ataque, se for possível. Pelo contrário, a equipa que está a atacar, se perder a bola, aquilo que deve ser a sua preocupação imediata deve ser a recuperação da bola. Não conseguindo recuperar a bola, deve centrar-se essencialmente naquilo que é a defesa da baliza. Por isso é que vários autores, nomeadamente as pessoas que estão aqui indicados, consideram essencialmente estas duas fases do jogo de futebol, a defesa e o ataque, considerando que estes momentos de transição depois estão inerentes a cada uma destas duas fases, aquilo que são as suas respectivas organizações e métodos, quer do processo defensivo, quer do processo ofensivo. Dúvidas até aqui? Bom dia, professor. Por exemplo, Bom dia, Rodrigo. pode haver também essa parte da transição, pode ter a ver com o princípio de jogo de cada equipa. Por exemplo, se a minha equipa for mais fraca, não vou tentar que a minha equipa tente recuperar logo a posse de bola. Se calhar era isso que eu também queria saber. Se isso é como, por exemplo, uma base do futebol, entre aspas, dos princípios de cada fase de jogo. Sim, no fundo isto são as grandes preocupações que devemos ter em cada uma destas duas fases, da defesa ou do ataque. Como eu estava a dizer há pouco, aquilo que vai definir a escolha e a operacionalização de cada um destes aspectos depende essencialmente das características dos nossos jogadores, das características dos jogadores adversários e daquilo que sejam os objetivos da equipa para aquele jogo, para aquele momento. Naturalmente, se nós tivermos uma equipa que tem mais dificuldade na recuperação da bola e temos uma equipa adversária que, por exemplo, é muito boa na manutenção da posse de bola, consegue ter jogadores que a protegem muito bem, que
são tecnicamente habilidosos para dificilmente conseguirem perder a bola para o adversário. Naturalmente que a nossa preocupação não deve passar pela recuperação da bola, deve passar por privilegiar a defesa da baliza. Então, depois, em termos de operacionalização, nos métodos do processo defensivo, aqui naturalmente também devemos ter em conta se as características dos nossos jogadores não são assim tão vantajosas que nos permitam um duelo individual, provavelmente a defesa individual não seja o método pelo qual nós iremos optar. Por isso, Rodrigo, aqui de facto esta operacionalização na escolha daquilo que são as ferramentas de cada uma destas fases ou de transição entre elas vai depender essencialmente das características dos nossos jogadores e dos nossos adversários também. Ok, obrigado. Nada. Essa é uma questão muito interessante porque de facto choca de alguma maneira com aquilo que está um pouco na moda, que são os famosos modelos de jogo, em que praticamente os treinadores procuram impor uma forma de jogar à sua equipa, independentemente das características do adversário, e às vezes até das características dos próprios jogadores, e que efetivamente podem não conseguir explorar todo o potencial que têm ao seu dispor, porque efetivamente nem sempre a forma como nós gostaríamos de jogar se ajusta às capacidades dos jogadores que temos. Por isso é que creio que o ponto de partida deve ser sempre as características dos jogadores que temos. Conhecermos os nossos jogadores, termos um bom diagnóstico da nossa equipa, para em função desse conhecimento podermos começar a organizar aquilo que, em termos quer defensivos, quer ofensivos, mais pode ser proveitoso à nossa equipa. Depois, perceber também que os adversários são sempre diferentes, vão sempre colocar problemas distintos em cada jogo, e por isso também nos devemos adaptar a essas mesmas diferenças que iremos encontrar. Não é? Por isso é que a sistematização destas duas fases, desta organização defensiva e ofensiva e destes métodos que permitem concretizar o processo defensivo e ofensivo, nos dá aqui uma visão mais global de ferramentas para ajustarmos em função dos jogadores que temos, dos adversários que temos e dos objetivos que podemos alcançar. Professor, Dorival. bom dia. Desculpa interromper. Não, força. Eu acho que a grande palavra que o professor falou aí é a questão da adaptação, né? Adaptações principalmente dos teus atletas e dos teus adversários, porque muitas vezes tu pode ter um modelo de jogo definido, mas tu vai jogar contra uma equipe que é tecnicamente superior, fisicamente superior, às vezes teu modelo não vai, por mais que tu tenha um modelo adequado, né, já, digamos, uma equipe que joga numa liga abaixo, nesses enfrentamentos de taças e coisas, às vezes tu coloca um clube com menor expressão e menor poder, assim, técnico, com clubes com mais capacidade, digamos assim. E nesse sentido, às vezes tu pode ter um modelo de jogo bem definido que dentro da tua liga lá que tu joga, dentro da tua Copa, do teu campeonato que tu joga, se encaixe bem. E aí eu vejo que quando tu vai para o enfrentamento, acho que é muito mais importante o treinador hoje ter algumas estratégias, né, diferentes para alguns adversários, né, se adaptar um pouquinho melhor ao jeito a maneira do adversário jogar, do que propriamente dizer assim, eu tenho um modelo de jogo e vou seguir isso à risca para o resto da vida. Eu acho que não. Eu acho que a grande palavra que o professor falou ali é a questão da adaptação, adaptabilidade do treinador face ao adversário, face aos seus atletas, reconhecer que às vezes é inferior tecnicamente, daqui a pouco tem que jogar um pouco mais fechado, né? Daqui a pouco explorar, tu tens um grande extremo, mas um extremo que não tem muita velocidade, ele é mais técnico, tem mais habilidade na finta, daqui a pouco tu trocar ele por um que é com mais velocidade para explorar um contra-ataque. Essas situações eu acho que diferenciam assim, um pouco os treinadores hoje no momento. Era só essa ponderação que eu queria fazer. Sim, obrigado, Dorival. Estou completamente de acordo com esse comentário, porque não tenho dúvida de que o ponto de partida para qualquer decisão do treinador deve ser conhecer a sua equipa. E há alguns anos, quando começou a ficar na moda o scouting, a observação de jogo, as equipas
preocupavam-se muito em conhecer os adversários, mas dificilmente conheciam os seus próprios jogadores, porque às vezes alguns treinadores chegavam um pouco a brincar com isso, que conheciam melhor as características dos adversários do que dos seus próprios jogadores. E efetivamente isto levava a que os treinadores ficassem convictos de que, acreditando numa forma de jogar e transmitindo essa forma de jogar aos seus jogadores, ficariam mais perto do sucesso. Esquecendo-se que a forma de jogar não pode ser aquilo que o treinador gostaria que fosse, porque vai depender muito dos jogadores que ele tem disponíveis. E mesmo num cenário ideal, em que nós tivéssemos a possibilidade de contratar qualquer jogador do mundo, não sei se seria fácil procurar implementar uma forma de jogar a 11, 15, 20 jogadores diferentes, mesmo que nós os pudéssemos escolher. Porque efetivamente todos eles são diferentes, todos eles vão desempenhar a sua função de uma forma distinta e todos eles vão ter formas de se coordenar com os demais colegas que implicam uma alteração e uma adaptabilidade constante em cada momento do jogo. Quando temos de confrontar esta nossa equipa ideal, digamos assim, com adversários que são também distintos, que irão colocar problemas diferentes no jogo, naturalmente que seria uma ilusão, ou será uma ilusão, acreditar que os adversários vão colocar sempre os mesmos problemas, porque não, vão ter formas distintas também de abordar o jogo, de dificultar a nossa ação, e por isso é que se nós tivermos apenas uma forma de interpretar o jogo, um modelo ou um padrão de jogo, que iremos ser uma equipa muito mais previsível e provavelmente iremos mais vezes falhar os nossos objetivos. Por isso estou cada vez mais convencido de que efetivamente um modelo de jogo não é uma ferramenta interessante no futebol, porque o futebol efetivamente é o jogo com o outro. Quer dizer que se nós temos um jogo entre duas equipas, entre dois grupos de jogadores que são distintos e em que, olhando para aquilo que é o modelo dos desportos coletivos, nos diz que nós temos um diálogo permanente, então nós temos de, mais do que processos padronizados, dar aos jogadores uma capacidade de se adaptar àquilo que vão sendo as exigências do jogo e as necessidades e os problemas que eles têm de resolver e ultrapassar em cada momento. Por isso, neste sentido, acho que é fundamental começar-se precisamente por saber quem são os nossos jogadores, que características é que eles têm, para podermos encontrar a melhor forma de os articular, de os coordenar. Sabendo que esta articulação, que esta coordenação dos nossos jogadores vai também ser distinta, ou terá de ser distinta, porque os adversários que se têm de defrontar também são sempre diferentes. Uns têm uns pontos fortes, outros vão ter outros pontos fortes distintos, e não perceber isto, procurar jogar sempre da mesma maneira, independentemente do adversário, creio que nos conduzirá mais vezes ao insucesso. Naturalmente que esta opção é mais visível quando nós temos um desnível muito grande entre equipas, onde as equipas, principalmente aquelas que se sentem mais abaixo em termos de nível ou de capacidades, reajustam a sua forma de jogar para procurar aumentar as possibilidades de alcançar o sucesso e de obter bons resultados, mas não deixa de ser verdade este mesmo princípio quando nós temos equipas que estão mais ou menos ao mesmo nível. Estando mesmo mais ou menos ao mesmo nível, há sempre uma noção de um jogador ou de um grupo de jogadores que têm características, cada um deles individuais, e que naturalmente
o fator que deve determinar as decisões do treinador são as características dos seus próprios jogadores, da sua própria equipa e daquele adversário que ele defronta naquele momento. O que é que eles conseguem ou não conseguem fazer, que problemas é que podem ou não podem colocar. Por isso, acredito que efetivamente esta capacidade de adaptação, de conhecimento da própria equipa, dos próprios jogadores, é decisivo. Obrigado, Lorival. Eu que agradeço, professor. Eu não estou fazendo uma campanha aqui para nenhum treinador ter um modelo de jogo, muito pelo contrário. Pode ter modelo, mas eu acho que é importante, sim, tudo isso que o professor falou, de principalmente ter essa adaptabilidade aí de acordo com as características dos teus próprios jogadores, do teu adversário. O futebol, as dinâmicas do futebol, elas mudam muito, né, de acordo até com o teu próprio jogador. Tu pode ter as mesmas características do jogador e o teu jogador pode não estar no melhor dia dele, né? Ele pode não conseguir dar fluência como ele gostaria no jogo, mas tu pode ter lá, daqui a pouco tu tem um modelo de jogo que sei lá, tu priva mais a posse de bola, tu te sente mais confortável com a posse de bola, com transições mais lentas de defesa ao ataque, organizando o ataque lá, eu digo mais equilibrado, lá, trocando bola, mas dependendo da situação que tem o teu adversário daqui a pouco não deixa de chegar nem na linha do meio de campo, né? Então, são essas situações assim, que o futebol é fantástico por causa disso, né, professor? Sim. Vários pontos, mas está bem. Obrigado. Não, sem dúvida, porque um dos aspectos, creio eu, que contribui para a beleza do futebol é precisamente esse, por muito boas ideias que os treinadores às vezes tenham, o que efetivamente determina o jogo é aquilo que os jogadores são capazes de fazer dentro de campo ou não. E os jogadores sentem que dentro de campo nem sempre conseguem fazer aquilo que eles gostariam de fazer. E alguns dias depende deles próprios, estarão em condições que não lhes permitem ter as prestações habituais que eles costumam ter ou que eles gostariam de ter, mas a esmagadora maioria das situações será seguramente porque do outro lado tem adversários que lhes vão colocar problemas, e esses problemas que são colocados pelos adversários levam a que eles tenham de encontrar soluções distintas para continuar a procurar alcançar os seus objetivos. E ignorar isto, procurar que os jogadores joguem sempre de uma determinada maneira ou tenham sempre um tipo de preocupações pré-definidas, creio que é ignorar o óbvio ou o evidente. Não é? Agora, naturalmente, acreditarmos que pode existir aqui um modelo de jogo padrão que nos permite resolver todos os problemas do jogo é uma ideia muito mais cómoda, muito mais fácil, porque assim nós só precisamos de preparar um treino e achamos que os jogadores todos podem fazer a mesma coisa. Voltando às aulas iniciais desta disciplina, onde falámos daquilo que era o início do jogo de futebol como o conhecemos hoje, e desta lógica da industrialização, da era industrial, de processos iguais para todos, do treino igual para todos. No fundo, o modelo de jogo, neste sentido de um processo padronizado, encaixa nesta estrutura, não é? Em que nós acreditamos que os jogadores são todos iguais e que podem e devem resolver todos os problemas da mesma forma. E isto dá uma segurança maior, pelo menos em termos psicológicos ao treinador, mas a verdade é que o jogo não é assim, a realidade não é assim, a sociedade hoje já não é assim, e por isso aquilo que faz cada vez mais sentido é preocupar-nos com cada um dos jogadores, com conhecer as capacidades e características de cada um dos nossos jogadores, para se poderem tomar decisões adaptadas a esses mesmos jogadores. E as decisões podem passar por aspectos destes, que é percebermos na nossa equipa, no grupo de jogadores que temos, qual é que pode ser, por exemplo, a forma de organização defensiva que devemos privilegiar em função do adversário que vamos encontrar. Será que devemos privilegiar a recuperação da bola ou a defesa da baliza?
em que momentos é que devemos privilegiar um ou em que momentos é que devemos privilegiar o outro. Quando tivemos de privilegiar, por exemplo, a recuperação da bola, como é que os nossos jogadores se vão organizar para fazer isto? Que tipo de método de processo defensivo? Será a defesa individual, à zona? Quem é que fará o quê na defesa individual? Quem é que fará o quê na defesa à zona? E isto naturalmente implica ter, segundo esta perspectiva, uma capacidade muito maior de adaptação, de disponibilidade para jogar. Mas, no fundo, o futebol é isto. Não é? O futebol é um jogo que não está pré-definido, que não é possível pré-definir com uma exatidão muito grande. Não é? Nós conseguimos antecipar algumas coisas, conseguimos prever muitas coisas do jogo de futebol, mas o essencial, creio eu, é depois dar as capacidades aos jogadores para, em cada momento, eles encontrarem as melhores soluções para os problemas que o jogo lhes vai colocando. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram partilhar, comentar? Ok. Então, vamos avançando. Depois, se quiserem comentar ou questionar alguma coisa mais atrás, podem sempre fazê-lo, tá bem? Vamos agora falar um bocadinho de princípios do jogo de futebol. O jogo de futebol, no fundo, tem dois tipos de princípios, aqueles que se conhecem como princípios gerais e depois os princípios específicos do jogo. Começando pelos princípios gerais do jogo, eles são essencialmente estes três: o recusar a inferioridade numérica, o evitar a igualdade numérica e o criar superioridade numérica. No fundo, aquilo que se tem aqui de uma forma muito geral é que se deve procurar essencialmente ter vantagem quanto ao número de jogadores em cada momento do jogo para se poder alcançar os objetivos. Quando falamos em recusar a inferioridade numérica, quer isto dizer que devemos procurar contrariar a ação adversária para poder minimizar as possibilidades de sucesso da equipa adversária, estando nós em inferioridade numérica. Devemos procurar evitar situações de igualdade numérica, em que existe o mesmo número de jogadores em ambas as equipas num determinado momento ou contexto, e isso pode dificultar o sucesso da nossa equipa. E, por outro lado, sempre que possível, procurar criar situações de superioridade numérica, de ter momentos, contextos do jogo, onde, estando em superioridade na nossa equipa, face no número de jogadores face à equipa adversária, possamos tirar partido dessa superioridade numérica para alcançar os nossos objetivos. No fundo, são objetivos gerais, também defendidos por diversos autores, nomeadamente Carlos Queiroz ou Júlio Garganta, que são relativamente simples e que apontam para esta questão do número de jogadores e do equilíbrio ou desequilíbrio entre o número de jogadores em momentos ou contextos de jogos específicos. Passando depois aos princípios específicos do jogo, temos 4 princípios para o ataque, 4 princípios para a defesa. Eles relacionam-se uns com os outros e decorrem daquilo que são anteriormente as fases de jogo que foram apresentadas e os princípios gerais do jogo. Não é? Por isso é que isto tem uma sequência e tem uma lógica. Falar primeiro de fases de jogo e depois de princípios gerais, e agora chegamos aqui aos princípios específicos do jogo. No fundo, são princípios que são comuns, são aceitos por diversos autores. Tem aqui, por exemplo, Carlos Queiroz, Jorge Castelos, Júlio Garganta, mas há outros autores que aceitam, que assumem estes como os princípios específicos do jogo para a compreensão e intervenção no mesmo. Não é? Se repararem, tem aqui, quer para o ataque, quer para a defesa, 4 princípios, e estes 4 princípios estão relacionados entre si, nomeadamente quando falamos de um princípio do ataque, há um princípio oposto
para a defesa, precisamente também nesta relação com as fases do jogo, com a fase do ataque e a fase da defesa. Procurando concretizar agora cada um destes princípios de uma forma mais objetiva para se perceber, quando falamos no primeiro princípio específico ofensivo, falamos da progressão ou da penetração, isto é, o jogador que tem bola deve ter como preocupação o chegar o mais rapidamente possível à baliza adversária para marcar gol. E por isso, tendo bola, deve procurar a baliza adversária, aproximar-se dela, progredir o mais rapidamente possível para poder finalizar. Este princípio do ataque tem, por oposição, um princípio defensivo que é a contenção, ou seja, o jogador defensor que está mais perto do portador da bola deve procurar conter o movimento, a ação deste jogador. Isso se chama contenção defensiva, ou seja, parar a ação do jogador com posse de bola. É aquilo que nós vemos frequentemente quando uma equipa está a defender, em que o jogador defensor que está mais perto do jogador que está com bola procura aproximar-se dele, diminuir o espaço até esse jogador com bola, para diminuindo o espaço, diminuir também o tempo que ele terá disponível para tomar decisões, para realizar a sua ação. Temos um segundo princípio ofensivo, que é a cobertura ofensiva. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o jogador com bola deve ter sempre que possível o apoio de um colega ligeiramente ao lado ou atrás, a quem possa passar a bola em caso de necessidade, podendo-lhe dar aqui uma linha segura de passe para que a equipa não perca a bola. Por isso se chama cobertura ofensiva, ou seja, dar-lhe aqui algum apoio em termos ofensivos que lhe permita, caso seja necessário e não consiga progredir, passar a bola a um companheiro de equipa, mantendo mesmo esta posse de bola. Este princípio ofensivo tem em contraponto um outro princípio defensivo que se chama também cobertura, mas neste caso cobertura defensiva. Isto é, um jogador defensor, que fica também relativamente próximo do primeiro defensor que estava a fazer a contenção e que procura dar apoio direto, por isto também a expressão de cobertura defensiva, ou seja, fica disponível para, caso o primeiro colega que está a fazer contenção seja ultrapassado, poder, naquilo que se chama o ir à dobra, e fazer algum apoio, alguma cobertura para evitar que o adversário com bola possa criar maior perigo e aproximar-se da baliza. Por isso, esta noção de cobertura defensiva, ou seja, o apoio do segundo defensor ao primeiro que estava a fazer contenção. Temos um terceiro princípio do ataque, que é a mobilidade, ou seja, uma ação de um jogador atacante que, não sendo uma primeira possível linha de passe, é alguém que, através do seu movimento, através da ocupação de um espaço, vai procurar criar desequilíbrios na equipa adversária. Esta noção de mobilidade aponta precisamente para isto, para uma ocupação de espaço, para um movimento que permite ocupar um espaço onde ele pode vir a receber a bola próximo da baliza adversária para criar um perigo adicional caso venha a receber a bola. Este princípio... Professor, Sim, força. professor, a mobilidade tem que ser para a frente ou não? Em regra, sim, porque tem associado este princípio defensivo do equilíbrio. Ou seja, ter um terceiro defensor que está preocupado com movimentos de jogadores da equipa adversária que possam vir a receber a bola perto da sua baliza. Por isso, se este jogador que estaria aqui com esta setinha da mobilidade estivesse a deslocar para trás, este jogador defensor não ia ter esta preocupação com o equilíbrio, ou seja, nós deixaríamos de ter aqui este princípio associado entre o ataque, estes princípios associados entre o ataque e a defesa, não é? Ou seja, isto quer dizer que você pode deslocar-se para trás, exatamente, você pode deslocar-se para trás em vez de ir para a frente, mas isso não é este princípio da mobilidade. O princípio da mobilidade implica sempre um deslocamento para um espaço vazio
e no sentido da baliza adversária. Então, se em vez de para trás fosse para o lado, por exemplo, a outra ala do campo, aí já ia perturbar o equilíbrio da Aqui defesa é outro adversária, ou princípio, não? é o princípio do espaço, está bem? Que é o último Ok, princípio ok. ofensivo. Ou seja, é você estar, por exemplo, junto à linha lateral do outro lado do campo para procurar criar desequilíbrios, abrir espaços na defensiva adversária. Por isso é que se chama espaço, é você procurar alargar o campo, aquilo que na gíria se diz fazer o campo grande. Quer isto dizer que o jogador procura afastar-se do seu colega com bola, precisamente para que os adversários se aproximem também dele e possam criar espaços em zonas próximas da baliza ou ao portador da bola. Não? Mas quando falávamos aqui de mobilidade, então, apesar de poderem existir outras possibilidades de deslocamento dos jogadores, este princípio da mobilidade implica aproximar-me da baliza adversária, da linha de fundo adversária, está bem? Este princípio, então, da mobilidade tem associado um princípio defensivo que é o do equilíbrio, ou seja, eu ter um terceiro defensor que está preocupado com estas possíveis movimentações de adversários para poderem receber a bola perto da sua baliza, mas que ainda assim se procuram posicionar relativamente próximos dos outros dois colegas defensores. Não é? Depois, então, este quarto princípio atacante, espaço, procura dar aqui precisamente esta noção de maior ocupação do espaço, afastando-se ao jogador com bola, para procurar criar desequilíbrios em termos defensivos. Este princípio atacante do espaço tem associado o princípio defensivo da concentração, ou seja, tem um quarto defensor, normalmente do lado contrário, onde está a bola, e que deve procurar não sair da zona próxima da baliza e próximo dos seus colegas. Por isso, esta noção de concentração, ou seja, de estarem todos relativamente próximos e todos relativamente perto da zona central do campo, em termos da baliza, por isso concentração face à baliza, está bem? Para procurar ocupar um espaço perto da baliza e na zona central para evitar as possibilidades do adversário alcançar a baliza. Quer isto dizer que mesmo que o adversário esteja, por exemplo, a fazer esta movimentação para ocupar um espaço próximo da linha lateral, os jogadores defensores não devem aproximar-se da linha lateral, porque se o fizerem, vão criar espaços no meio, espaços numa zona que permitirá aos adversários poder alcançar a baliza mais facilmente. Tá bem? Por isso este quarto princípio defensivo da concentração, isto é, procurar defender com os jogadores relativamente juntos, relativamente próximos, para que se possam defender melhor a sua baliza. Tá? Quando são estes os quatro princípios defensivos e ofensivos? Alguma dúvida, alguma questão que queiram esclarecer? Volto a dizer, como há pouco em resposta ao Carlos, ao Rodrigo, desculpem, que naturalmente estes são os quatro princípios ofensivos e os defensivos, mas naturalmente existem muito mais jogadores em campo, existem outras possibilidades de ação, não estão associadas a estas preocupações com o ataque e com a defesa, que depois levam à concretização dos princípios gerais e das fases do jogo que vimos anteriormente. Quer dizer que quando nós passamos aqui para os princípios específicos do jogo, temos apenas 4 princípios, quer do ataque, quer da defesa, que estão associados a 4 jogadores, quer atacantes, quer defensores, mas, naturalmente, como falamos em regra de futebol 11 contra 11, há muito mais jogadores que continuam a estar presentes no jogo e a ter também contributos, papéis importantes, funções a desempenhar também muito relevantes para alcançar os objetivos da equipe. Tá bem? Quer dizer é que estes princípios
é uma forma simplificada de orientar as preocupações dos jogadores para alcançar os objetivos do jogo de futebol, seja o marcar o gol, ou seja, o evitar o gol. Tá bem? E por isso aqui esta simplificação em termos de preocupações com a essência do jogo de futebol associado essencialmente a estas duas fases, ao ataque e à defesa. Tá bem? Quer isto dizer que, no fundo, nós estamos a tratar, tal como temos vindo a fazer até aqui, de ferramentas relativamente simples, relativamente até banais, direi mesmo, mas que, quando compreendidas, nos permitem compreender melhor aquilo que se passa no jogo, aquilo que são as intenções dos jogadores, aquilo que são os propósitos que eles podem ter em cada momento. Não é? Alguma dúvida, questão que queiram esclarecer? Ok. Falando agora de fatores do jogo de futebol. Temos, de uma forma muito simplificada e também, de alguma maneira, reconhecida por diversos autores, 4 grandes fatores de jogo. Os fatores físicos, os fatores técnicos, os fatores táticos e os fatores psicológicos. Isto são quê? São dominâncias de fatores que estão permanentemente presentes de uma forma global, mas que, para simplificar a compreensão da importância dos mesmos, nós procuramos sistematizar nestas 4 vertentes dominantes: físicas, técnicas, táticas e psicológicas. Tá bem? Na realidade, eles estão permanentemente a acontecer e estão todos interligados. Apenas por uma questão de simplificação e de auxílio na compreensão e à intervenção do jogo, nós os estruturamos desta maneira, mas é importante que nunca percam a noção de que eles estão permanentemente interligados, que eu não tenho apenas fatores físicos, eu posso ter fatores que, na sua dominância, posso salientar os aspectos físicos, mas não deixo de ter associados também lá os outros fatores, os técnicos, táticos ou os psicológicos, ainda que momentaneamente eu os possa desvalorizar, digamos assim. Não é? Então, quando falamos de fatores físicos, falamos de aspectos como a resistência, como a força, como a velocidade ou como a flexibilidade. Não é? São essencialmente estes 4 grandes capacidades em termos fisiológicos, que são essenciais para que os jogadores possam resolver os problemas que o jogo lhes coloca. É? Resistência, velocidade, força e flexibilidade. Que, mais uma vez, relembro, como já falámos em aulas anteriores, estes aspectos, aquilo que nós sabemos de cada um deles hoje está muito relacionado com aquilo que foi o desenvolvimento de conhecimento na nossa área das ciências do desporto, ligado a modalidades individuais, ligado a modalidades, dentro destas individuais, modalidades cíclicas, que tinham um conjunto de padrões que se repetiam ao longo do tempo e que no futebol fomos beber desse conhecimento para procurar estruturar também a compreensão do jogo, principalmente destes aspectos físicos e fisiológicos na prestação dos jogadores. Não é? Mas o que é certo é que não podemos ignorar as especificidades do futebol. Por isso é que nós sabemos que a resistência que é necessária para um jogador jogar futebol não é a mesma que é preciso para um maratonista, para um meio-fundista, para um nadador ou para um ciclista. Não é? São resistências distintas. Estão associadas, neste caso, no futebol, naturalmente, à duração do jogo, em média os 90 minutos, mas também àquilo que são as solicitações que o jogo provoca durante esses 90 minutos aos jogadores. Provoca, que exige deslocações muito distintas, a velocidades distintas, com muitas paragens, muitas travagens, muitos arranques. Quer dizer que há aqui uma
especificidade da própria modalidade que nos deve fazer encarar estes fatores predominantemente fisiológicos de acordo com aquilo que é a especificidade própria do futebol, e dentro desta especificidade do futebol não podemos ignorar aquilo que são as particularidades de cada função. Por exemplo, se olharmos para aquilo que são as exigências de um guarda-redes de futebol, elas serão seguramente distintas de um jogador que ocupa uma zona no meio-campo, por exemplo, um médio. Quer dizer que, em termos de dominância fisiológica, aquilo que é pedido a um guarda-redes, que é solicitado no jogo, é distinto daquilo que é pedido a um médio, a um defesa ou um avançado, por exemplo. Não é? Por isso aqui convém não olharmos mais uma vez de uma forma padronizada, pré-definida para estes aspectos físicos, porque há efetivamente exigências também distintas decorrentes da especificidade da própria modalidade, da função do jogador dentro do jogo e até dos problemas que possam vir a ser colocados pelo adversário, pelas opções até estratégicas da própria equipa para aquele jogo, para aquele contexto. Portanto, não podemos esquecer que depois temos aqui também a possibilidade das substituições, da realização de funções distintas por outros jogadores. Quer dizer que estes aspectos fisiológicos não podem também ser vistos de uma forma muito, muito fechada, muito estática. Temos, por outro lado, aspectos técnicos, o que nós conhecemos habitualmente como as técnicas para resolver os problemas que o jogo coloca. O passe, recepção, remate, finta, condução de bola, as bolas paradas, técnicas de guarda-redes, etc. No fundo, tudo aquilo que são ações técnicas relacionadas essencialmente com a bola, com o poder jogar a bola e com saídas motoras que têm implicações sobre jogar com o objeto de jogo, com a bola, está bem? De uma maneira mais simplificada nós podemos chamar técnica, mas que se quisermos ir um pouco mais longe, talvez o termo certo seja uma tecnologia, ou seja, eu não tenho apenas uma forma de fazer um passe, eu não faço apenas um passe com a parte interna do pé. Há momentos do jogo, há situações no jogo que podem ser mais favoráveis para o jogador se ele, por exemplo, fizer chegar a bola a um companheiro de equipa com a parte exterior do pé. Quer dizer que mesmo em termos do passe em si, não há ou não deve existir uma pré-definição padrão de uma forma de fazer o passe. Porquê? Porque se nós entendermos que o passe é uma relação entre dois jogadores em que um procura fazer chegar a bola a outro colega de equipa sem ser interceptada pelo adversário, então eu posso fazer chegar a bola a esse meu colega de equipa de diferentes formas. Com a cabeça, com o pé, com a parte interna, com a parte externa, com o peito do pé, posso fazer chegar com a coxa, posso fazer chegar com o peito, até com as costas. E em alguns momentos até com as mãos, se estiver falar de um lançamento de linha lateral. Por isso, mesmo quando falamos em aspectos técnicos, o importante é percebermos que estamos a falar de uma saída motora que nos leva a ter de controlar o objeto de jogo, a bola, para atingir um determinado objetivo, seja fazer chegar a bola a um colega, e por isso chamamos passe, seja dominar uma bola, por isso chamamos recepção, seja fazer chegar a bola à baliza, e por isso chamamos remate, seja progredir com a bola no campo, por isso chamamos condução de bola, seja ultrapassar um adversário direto com bola, e por isso chamamos finta, mas existem diferentes possibilidades de resolver ou de fazer essa mesma solução. E por isso convém termos esta noção de que estes aspectos técnicos, na verdade são tecnologias, porque mais do que uma forma padronizada de resolver um problema, devem permitir ao jogador ter diferentes alternativas para atingir o propósito.
não é? Alguma dúvida nesta minha explicação relativamente breve sobre estas implicações? Ô, Falei? professor, Rival, desculpe, força. desculpe interromper. A minha Nada, única dúvida é com relação aos cantos. Ele é considerado mais técnico só pela batida na bola, eu acho, né? Porque ele seria mais tático, né? Pelo trabalho que tu pode fazer em cima de um canto. Eu não sei, me surgiu essa dúvida agora aqui. Sim, sim, sim. Como eu dizia inicialmente, estes diferentes aspectos podem ter esta dominância de fatores. Ou seja, nós quando olhamos para uma situação de canto, eu posso dizer, ok, é predominantemente técnico, é predominantemente tático. Mas também lá tem os aspectos físicos, mas também tem os aspectos psicológicos. Se nós olharmos para uma situação de canto, ele, de facto, estes 4 grandes fatores estão todos lá. A verdade é que se eu não tiver um jogador que vai passar a bola ou tocar na bola para marcar o canto, tudo o resto pode não acontecer. E eu posso marcar o canto e dele obter diretamente o golo, ou posso passar a bola a um colega meu para ele marcar o golo, ou posso passar a bola a um colega meu para ele manter a posse de bola. Agora, isto depende do objetivo que eu tenho. E este objetivo já está mais dependente de questões táticas. Mas a forma como eu inicio esta ação, como eu começo por colocar a bola em jogo através do canto, do pontapé de canto, pode e deve ser essencialmente um aspecto técnico do jogo. Está bem? Por isso é que não é indiferente o jogador que eu escolho para marcar o canto. Ok, não percebi. Não é? Agora, Ok. volto a dizer, isto é uma forma simplificada de nós compreendermos as situações, porque na verdade estes 4 fatores estão sempre lá e um canto talvez seja uma situação destas muito evidente porque de facto há aspectos táticos que estão lá e que são muito relevantes, há aspectos psicológicos que também estão lá e são muito relevantes, basta pensarmos se for o canto, a última situação de jogo e a equipa precisa de marcar gol, não é? Em que às vezes até o guarda-redes da nossa equipa vai perto da baliza adversária para procurar marcar o gol, não é? Ou um aspecto fisiológico, não é? Em que eu preciso de ter uma capacidade de impulsão para saltar, para resistir ao choque, para poder disputar a bola com os outros, para conseguir fazer as forças que me permitam alcançar o meu objetivo. Não é? Por isso, estas diferentes situações têm sempre implícitos estes 4 grandes fatores. Por uma forma apenas de simplificação na análise, é que nós salientamos alguns deles. Não é? Neste caso, eu creio que o canto pode ser enquadrado aqui essencialmente nestes aspectos técnicos. Não é? Perfeito. Ok, Olival. Obrigado pela sua questão. Temos, em termos táticos, agora, alguns aspectos relacionados com a organização e a dinâmica do jogo. Ou seja, aquilo que a equipa deve fazer quando, por exemplo, tem bola. E aqui voltamos a ligar aos princípios que falámos anteriormente, os específicos, depois os gerais e às fases do jogo. Não é? Ou seja, quando a equipa tem bola, deve procurar, essencialmente, criar espaço, aqui largura e comprimento, aquilo que habitualmente se chama fazer o campo grande, deve procurar manter o equilíbrio na ocupação do espaço, ou seja, ter os jogadores que se permitam apoiar mutuamente para manter de alguma maneira também a coordenação nas funções que todos eles desempenham. E, naturalmente, este objetivo fundamental de, com a bola, procurar criar situações de finalização para atingir o objetivo do jogo. Por outro lado, quando a equipa não tem bola, deve procurar concentrar os jogadores, o que se chama fazer o campo pequeno, deslocar em direção à bola, para pressionar, para cumprir aquela primeira preocupação da organização defensiva, de recuperar a bola, não é? Quando não é possível, ou sendo possível, mas não sendo desejável, recuar em direção à própria baliza para defender a própria baliza. Quer isto dizer que temos também aqui implícitos aqueles aspectos que falámos há pouco das fases de jogo e dos princípios de jogo. Depois, temos aqui os aspectos relacionados com a transição.
mudar o mais rápido possível o ritmo, neste caso dependendo da estratégia, passar, por exemplo, de uma velocidade relativamente lenta para uma velocidade maior para poder aumentar assim as possibilidades de ultrapassar o adversário e ganhar vantagem em relação ao tempo do adversário. Quando falamos em transição ataque-defesa, pressionar a bola para recuperar o equilíbrio defensivo, isto é, evitar que o adversário com bola tenha mais possibilidades de ação, enquanto simultaneamente estamos a conseguir reequilibrar-nos defensivamente, ou, pelo contrário, na transição defesa-ataque, tirar a bola da zona de pressão para, de alguma maneira, procurar um espaço que esteja mais liberto de jogadores e poder dar mais tempo à equipa para poder ser mais bem sucedida. Mais uma vez aqui a noção de tempo também ser essencial naquilo que é a decisão, que tem a ver com um espaço livre para que o jogador possa ter mais tempo para decidir o que fazer. Não é? Por isso, quando falamos em aspectos táticos, de uma maneira também simplificada e de acordo com a sequência que vínhamos a apresentar atrás, falamos aqui também de grandes preocupações que a equipa deve ter quando tem bola, quando não tem bola e na transição entre estes dois momentos, com bola e sem bola. Alguma dúvida até aqui? Algo que queiram esclarecer, partilhar? Não? Ok. Ainda dentro deste fator tático, temos aquilo que está muito na moda, ou que é talvez os aspectos mais na moda, são os sistemas táticos, que no fundo, de uma forma simplificada, têm a ver com os posicionamentos que se têm em campo dos jogadores através das chamadas linhas defensivas, média e avançada, está bem? Se vocês repararem, em regra falamos nestas três linhas, linha defensiva, linha média e linha avançada. Quando falamos de sistemas táticos, falamos de número de jogadores por cada uma destas linhas. E por isso é que, em regra, nos esquecemos até do guarda-redes, e nesta representação que vão ter aqui, têm sempre a indicação do guarda-redes, ou seja, quando tem este 1 é o guarda-redes, depois, neste caso, o 3, falamos para estes 3 jogadores na linha defensiva, tem aqui o sentido do ataque também, esta setinha aqui em baixo. Os 4, os jogadores da linha do meio campo, e os últimos 3, estes 3 jogadores mais próximos da baliza adversária, está bem? Isto, se quiserem, quando falamos de sistemas táticos, falamos de ocupação do espaço de jogo pelos jogadores em função destas três grandes linhas, está bem? Defensiva, média e avançada. E existem inúmeros sistemas que podem ser adotados também. Aqui tem apenas alguns dos mais familiares, eventualmente, o 1-4-4-2, em que eu tenho 4 jogadores em termos defensivos, 4 no meio campo, 2 atacantes, 4-4-3, não é? Eu tenho guarda-redes, 4 jogadores defensores, 3 jogadores no meio campo e 3 mais avançados. Posso ter 3-5-2, que hoje está novamente na moda, com 3 jogadores defensores, 5 no meio campo, 2 atacantes. Posso ter 4 defensores, 5 no meio campo e 1 atacante. Posso ter N variantes daquilo que vocês consigam antecipar. Não é? Em termos históricos, é importante termos a noção de que estas variações de ocupação dos espaços de campo pelos jogadores também têm vindo a evoluir, que nada disto que nós vamos hoje assistindo em termos de modas ou de dominâncias que hoje são tidas em conta são efetivamente uma grande novidade. Se nós tivermos em conta que nos inícios do futebol, como nós o conhecemos hoje, praticamente a lógica era um guarda-redes e 10 jogadores em cima da baliza adversária. Depois, a pouco e pouco, fomos tirando jogadores desta linha ofensiva para os colocar no meio campo,
para os colocar depois, mais tarde, a defender a nossa baliza. Hoje, há alguns anos atrás, passámos a ter uma dominância maior em termos defensivos e, por isso, sendo muito normal, ou durante muito tempo, seguido por muitas equipas, muito habitual, esta linha defensiva ser composta por 4 ou até 5 jogadores, ou às vezes até mais, e depois menos jogadores no meio campo e ainda menos numa maior proximidade numa última linha face à baliza adversária. Naturalmente que este número de jogadores por espaço de campo tem muito a ver também com aquilo que são as preocupações que os treinadores, que as equipas têm, naturalmente. Não é? Estas formas de ocupação de espaços pelos jogadores, naturalmente, sendo um ponto de partida, não são um fim em si mesmo. Por isso é que, habitualmente, aquilo que nós vamos conhecendo destes sistemas táticos é muito mais evidente, por exemplo, no início do jogo, quando os jogadores estão organizados para o jogo começar, mas que assim que o jogo começa, vamos percebendo que esta dinâmica, esta organização dos jogadores é efetivamente muito volátil e que se vai alterando constantemente em cada momento do jogo. Não é? No fundo, a vantagem que esta ocupação de espaços e colocação de jogadores por espaços tem é que permite dar alguma ordem, alguma coordenação às funções dos jogadores. E aqui, mais uma vez, é importante remetermos para um modelo dos desportos coletivos, em que, de facto, se fala nas funções dos jogadores e na coordenação das funções dos jogadores. E, por isso, esta questão em termos táticos, naquilo que é uma dinâmica que o grupo deve ter, que os jogadores devem estabelecer entre si para poderem mais facilmente alcançar o seu objetivo. Quanto mais coordenados eles estiverem, mais possibilidades têm de alcançar os seus objetivos e, por isso, estes sistemas táticos, de alguma maneira, vêm contribuir para esta organização da equipa, que é uma organização dinâmica, que não implica que os jogadores estejam sempre naquele espaço, estejam sempre dentro ou interagindo diretamente com os colegas que têm mais perto, mas que permite dar uma estrutura à equipa. Não é? Dúvidas até aqui, neste fator que falámos tático? Ok. Avançando para o último dos fatores, os psicológicos, falamos essencialmente de aspectos relacionados com a atenção, concentração, resiliência, tomada de decisão, coragem, solidariedade, altruísmo, etc. Não é? Ou seja, um conjunto de fatores que tem objetivamente a ver com aspectos psicológicos, que são também essenciais nos diferentes momentos de jogo para resolver as diferentes questões e problemas que o jogo vai colocando e que estão também inerentes aos outros fatores que fomos falando anteriormente. Não é? Aqui, mais uma vez, volto a dizer, nós simplificamos esta separação dos fatores quando queremos dar uma dominância a alguns deles. Ou seja, se eu quiser trabalhar a tomada de decisão, eu sei que há aspectos da tomada de decisão que podem ter mais a ver com o âmbito psicológico, com este fator psicológico, mas esta tomada de decisão tem também influência sobre aspectos táticos, por exemplo, sobre aquilo que eu tenho de fazer quando tenho bola. O jogador ter muito claro aquilo que são as opções que deve privilegiar quando a equipa tem bola. Sabendo também que esta tomada de decisão, por exemplo, depois tem implicações em termos técnicos. Quando eu quero fazer um passe, há um conjunto de informações que eu devo recolher, há um tratamento que eu devo fazer dessas informações para tomar uma decisão e para depois, então, realizar a minha saída motora que me permite fazer o passe. Quero dizer que, mais uma vez,
estes diferentes fatores estão efetivamente todos relacionados entre si. Aqui, quando eu pretendo fazer sobressair alguns deles, destacar alguns destes fatores, é precisamente para poder analisar este fator ou para poder treinar este fator, sabendo todavia que a intervenção não pode nem deve ser feita descontextualizada. Ok? Este exemplo que estava a dar da tomada de decisão, eu para treinar a tomada de decisão tenho de trabalhar esta tomada de decisão sendo eminentemente um fator psicológico, mas trabalhando nas suas implicações táticas, técnicas e até fisiológicas, por exemplo. Não é a mesma coisa eu tomar uma decisão quando o jogo começou há 5 minutos ou eu tomar uma decisão no último minuto de jogo, quando já decorreram 94 minutos de jogo. Não é? Por isso, aqui esta é uma ferramenta, mais uma ferramenta que nos permite compreender e intervir de uma forma mais eficiente no jogo de futebol. Dúvidas até aqui sobre esta parte que falámos dos fatores de jogo? Professor, Força, Lorival. desculpe, eu estou sempre interrompendo aí. Não, faz bem. Ótimo, agradeço. A minha dúvida é a seguinte, hoje com o futebol tão, por exemplo, os fatores físicos, técnicos, táticos tão desenvolvidos, né, tão equilibrados assim nos dias de hoje, parece que torna-se um pouco diferente ou se sobressai um pouquinho, talvez, os fatores psicológicos, a tomada de decisão de cada atleta, como ele constrói né, o poder de concentração dele, como ele consegue se adaptar a determinadas situações do jogo, como é que ele faz a leitura. Isso é uma leitura que eu faço, é particular, assim, minha, não estou replicando ideia de ninguém. Uhum. Hoje, talvez um diferencial, eu volto a força, talvez um diferencial, porque hoje o acesso a essas informações físicas, táticas, né, até os aspectos técnicos são treináveis, né? A gente consegue treinar isso. Não que os psicológicos não sejam, né? Tu consegue melhorar a tua tomada de decisão, tu consegue, mas isso vai muito de acordo com daquela situação, digamos, mais interior, menos perceptiva do todo, do geral. Então, eu acho que os fatores psicológicos, é uma opinião minha, muito particular minha, ele tem um grande percentual digamos, nos resultados de jogo, na capacidade de modificar uma situação de jogo, e principalmente eu vejo nisso nos atletas diferenciados. Tu pode pegar assim, ó, por mais que o Cristiano Ronaldo, vamos pegar o Ronaldo, parte física impecável, né, parte técnica impecável, mas se ele não tivesse o poder de concentração dele, né, a resiliência porque ele também já foi reserva, né, ele já reserva, ele teve que esperar a vez dele. Todos esses fatores eu acho que tornam ele mais diferenciado do que os outros, né? E a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, a gente faz sempre a comparação de Ronaldo e Messi. É inevitável fazer essa comparação e eu acho muito injusta, porque são dois mundos diferentes, embora sejam dois ícones no futebol atual. Mas não estou dizendo que o Messi não seja vencedor. O Messi venceu muito com o Barcelona, venceu muito com os companheiros dele de equipe, mas na seleção argentina, quando junta os argentinos, ele nunca conseguiu ganhar uma Copa América, por exemplo, né? Enquanto que o Ronaldo conseguiu ganhar ele, teoricamente, não ele, mas Portugal conseguiu vencer, mas muito, embora ele tenha se machucado, tenha se lesionado no último jogo, mas tem todo o acompanhamento dele, digamos, a parte final do jogo contra a França, a gente vê ele envolvido quase como um treinador quase no lado do treinador, sendo o segundo treinador, o adjunto dele. Então, a gente vê esse diferencial, estou dizendo, eu vejo ele muito mais concentrado naquilo, no saber fazer, no saber fazer, não no saber, mas no saber fazer, executar, esse nível de concentração para ele torna ele diferenciado do grande parte dos jogadores. Então,
nesse ponto, eu acho que o fator psicológico, para muitos jogadores, ele é extremamente, sei lá, diferenciado e ele pode ser trabalhado melhor até para outros atletas não tão tecnicamente, digamos assim, diferenciados, não tão fisicamente diferenciados, mas que pudesse tentar dar uma, né, a sobriedade na tomada de decisão, a concentração, a atenção, poderiam ser de fatores que pudessem equilibrar digamos, os jogadores que não têm tanto digamos, os outros fatores envolvidos. Essa é uma opinião muito minha, tá? Desculpa eu tomar um tempo aí. Não, agradeço essa sua partilha. E esta sua visão, creio eu, resulta um pouco daquilo que tem sido o desenvolvimento de conhecimento e de instrumentos nos últimos anos que têm permitido evoluir os jogadores e a sua prestação. Que é, efetivamente, os aspectos fisiológicos foram talvez aqueles primeiros sobre os quais nós tivemos uma capacidade de intervenção, muito fruto dos desportos individuais, principalmente do atletismo, e que nós trouxemos para o futebol e que conseguimos aprimorar as capacidades dos jogadores através do desenvolvimento desses aspectos fisiológicos. E é aqui que aparece o licenciado em Educação Física e depois em Desporto, a integrar as equipas técnicas de futebol, como chamado preparador físico. Ou seja, era alguém que tinha este conhecimento de um conjunto de ferramentas que permitiam o desenvolvimento físico e fisiológico dos jogadores e começou a permitir aos jogadores uma prestação muito mais evoluída em termos de jogo. Percebendo-se depois que o futebol não era só fisiológico, mas que tinha uma vertente técnica também importante, a relação com a bola, começámos a valorizar o desenvolvimento das habilidades técnicas e por isso se desenvolveram muito ferramentas para permitir aos jogadores evoluir o passe, a recepção, o remate, a finta, um conjunto de habilidades que lhes permitiu também dar aqui algum salto em termos qualitativos naquilo que era o jogo de futebol. Se vocês repararem, fomos assistindo, por um lado, a jogadores que eram fisicamente muito fortes, muito hábeis e que, por isso, davam contributos decisivos às equipas, aparecendo um pouco mais tarde, e quando eu digo um pouco mais tarde, não é que não aparecessem em simultâneo também, mas em termos históricos apareceu depois um pouco mais tarde esta preocupação com os aspectos técnicos e começámos a ter mais jogadores habilidosos neste sentido em que conseguiam dominar melhor a bola e intervir de uma forma mais eficiente sobre esta. E por isso começámos a ter jogadores capazes de resolver estes problemas técnicos de uma forma mais eficiente. Mas, ainda assim, se percebia que faltava aqui qualquer coisa. E esta qualquer coisa era essencialmente os aspectos táticos. E, por isso, nos últimos anos tem estado muito na moda esta questão da periodização tática, que vai dar aqui um contributo grande para treinar, para aprimorar estas preocupações táticas do jogo, aquilo que é a forma como a equipa resolve os problemas que o jogo lhes pode colocar, as preocupações que tem de ter quando tem bola ou quando não tem bola. E isto tem permitido também nos últimos anos este maior, se quiser, desenvolvimento tático e aproximação, digamos assim, entre as equipas. E quando vamos tendo equipas técnicas que são hoje constituídas por diferentes especialistas com um conhecimento muito evoluído nestas diferentes áreas, aquilo que nós vamos assistindo é efetivamente a um nivelamento muito maior dos jogadores e das equipas nestes anos. Os aspectos psicológicos foram aspectos que têm vindo a ser valorizados nos últimos anos, mas muito na perspectiva do psicólogo. Já há muitos anos, há mais de 20 anos, que equipas em Portugal de futebol têm psicólogos
a trabalhar diretamente com elas. Mas muitas vezes este trabalho é feito à margem das equipas técnicas, ou seja, a equipa técnica, quando identifica que o jogador terá algum problema que não se situa no âmbito físico, não se situa no âmbito técnico ou no âmbito tático, acha que aquilo pode ser um problema psicológico e então chama o psicólogo para resolver o problema. E tem existido aqui uma falha de trazer esta parte dos fatores psicológicos, trazer o psicólogo para o seio da equipa técnica e para perceber que estes aspectos, sendo predominantemente psicológicos, são essenciais na interação com os demais. E por isso é que, quando o psicólogo intervém, em regra, intervém à parte e não consegue ainda fazer esta ligação muito próxima aos restantes fatores. E isto tem levado a que alguns jogadores, o caso do Cristiano Ronaldo talvez seja dos mais evidentes, mas isto, ao que parece, será uma característica já mais sua, digamos assim, da mesma maneira que nós vamos conhecendo outros jogadores que conseguiram atingir alguns níveis de prestação relativamente interessantes, e se repararem, muitos deles têm em comum um passado de dificuldades, um meio muito desfavorecido que os fez ganhar algumas destas competências pelas necessidades que tiveram de ultrapassar, e que foram mantendo essas mesmas competências, essa mesma capacidade ao longo do tempo e por isso foram sobressaindo também enquanto futebolistas. Mas efetivamente creio que este é um fator que tem sido pouco objeto de treino intencional nos últimos anos. Porque efetivamente estes aspectos podem e devem ser treinados. E a maneira de os treinar, à semelhança do que fazemos, por exemplo, com os aspectos físicos, eu, para treinar os aspectos físicos de um futebolista, não os devo treinar da mesma maneira de um maratonista, por exemplo, porque as exigências são diferentes, completamente distintas. Então, se eu quiser treinar a coragem não pode ser treinada da mesma maneira que se eu for, imaginem, um gestor de uma empresa que tem de tomar uma decisão muito difícil. A coragem que eu preciso para tomar essa decisão numa empresa em que vou poder influenciar a vida de milhares de pessoas, direta ou indiretamente, não é a mesma coragem que eu tenho de necessitar no futebol para, por exemplo, decidir marcar a última grande penalidade da equipa que pode definir o sucesso ou o insucesso, que pode decidir o título de uma competição. É uma coragem diferente. Então essa coragem deve ser treinada também de forma diferente, num contexto diferente, que é o contexto do futebol. Quer dizer que estes aspectos psicológicos podem e devem ser treinados de uma forma intencional e consciente para que contribuam efetivamente naquela globalidade que falávamos há pouco, apesar de ser uma dominância, mas ser uma globalidade que permita ao jogador ter a prestação que lhe permita alcançar os objetivos que ele precisa de alcançar. O exemplo que o Lourival estava a dar, do Ronaldo campeão da Europa, o Portugal campeão da Europa, tem uma particularidade que foi comum também a Portugal campeão da Europa de futsal, que é nós conseguimos ser campeões da Europa, quer de futebol, quer de futsal, com o melhor de jogadores, com os melhores jogadores do mundo nas respectivas modalidades, lesionados, que não jogaram. E isso, muito provavelmente, mas é apenas uma interpretação minha, terá tido um papel decisivo para o sucesso. O eles terem-se lesionado, o eles não poderem, numa fase muito inicial do jogo, dar o seu contributo dentro de campo para a equipa, terá contribuído também para o sucesso que as equipas alcançaram. Mas isto terá sido um acaso. A questão prende-se com aquilo que nós podemos e devemos treinar
para que estes aspectos psicológicos, que provavelmente assumem uma relevância muito maior, ou pelo menos mais visível, em momentos de competição muito determinantes como estes, finais de competições europeias, finais de campeonatos do mundo, finais de grandes competições nacionais ou internacionais, e em que, efetivamente, os jogadores podem estar muito bem preparados fisicamente, muito bem preparados tecnicamente ou taticamente, mas se psicologicamente também não tiverem sido preparados para esses momentos, muito provavelmente não vão de alcançar os resultados que gostariam de ter. Por isso é que nós vimos também, a propósito de Portugal ter sido campeão da Europa, que o jogador que foi decisivo e que marcou o gol tinha uma mental coach, como se chama, como está na moda, não é? Este responsável ou esta pessoa que ajuda na gestão, no desenvolvimento destas capacidades psicológicas, e que é comum a outros jogadores, a outros profissionais de outras áreas, mas efetivamente nós no futebol ainda não vimos este trabalho feito de uma forma intencional. Quando é que nós vimos os treinadores valorizarem isto? Quando é que nós sentimos que os treinadores valorizam estes aspectos? Vimos isto, por exemplo, nas palestras de pré-jogo, em que o que é que assistimos? Assistimos quase ali a uma preparação dos jogadores para o momento de guerra, para o momento de combate, em que há ali um discurso muito emocional, há uma ativação psicológica e emocional dos jogadores para uma situação que é entendida como de guerra, quase como de vida ou de morte, e em que através do discurso, através essencialmente de palavras motivacionais, e todos terão memória de que os vídeos motivacionais estão e estiveram na moda nos últimos anos, em que normalmente são momentos que procuram apelar aos jogadores em termos psicológicos, naquilo que é a sua vontade, a sua capacidade de querer algo, a sua ambição. Mas isto é apenas um momento muito particular, que provavelmente pode e deve ser aprofundado durante todos os momentos de treino. Da mesma forma que um treinador prepara, quando define o seu plano de treino, exercícios para desenvolver aspectos físicos, ou aspectos técnicos, ou aspectos táticos, seguramente que esse mesmo exercício que tem essas diferentes valências tem também a possibilidade de trabalhar aspectos psicológicos. Deve ter o treinador essa preocupação. Por exemplo, se eu fizer um exercício, vamos imaginar, de 5 contra 5 com 2 balizas durante 10 minutos num espaço de 20 por 20. Eu defini a duração do exercício, o espaço do exercício para me condicionar os aspectos fisiológicos. Ok. O número de jogadores também me condiciona os aspectos psicológicos e os aspectos táticos. A ocupação do espaço do jogo, dos 20 por 20, através do posicionamento dos jogadores. Ok, os aspectos táticos também estão lá. Aquilo que são as possibilidades que eu permito dar, onde tenho 2 balizas, em que quero incentivar remates, em que vou ter muitas situações de passe e percepção, algumas situações de finta, faço sobressair os aspectos técnicos. E os aspectos psicológicos, onde é que eles estão? Também os posso trabalhar. Que é, imaginem que este exercício de 10 minutos tem 2 partes de 5 minutos. E que na primeira parte de 5 minutos, a equipa A começa com uma desvantagem de 2-0. Está a perder por 2-0. Se eu tiver introduzido apenas mais esta regra no jogo, mais estas 2 regras, desculpem, ou seja, em vez de ser 10 minutos corridos, é 5 mais 5, e nesta primeira parte a equipa A está a perder por 2-0. Então eu aqui estou a fazer também sobressair aspectos psicológicos. Estou, por exemplo, a trabalhar a resiliência, que é a minha capacidade de superar uma adversidade. Estou a perder 2-0 e tenho 5 minutos para dar a volta a isto. Como é que eu vou encontrar aqui uma forma de, em termos técnicos, em termos táticos, em termos fisiológicos, encontrar maneira de superar esta dificuldade? Agora, tem de ser uma preocupação dos treinadores, das equipas técnicas. Porque se eles não tiverem estas preocupações,
E se mantiverem nos seus exercícios de treino apenas as preocupações físicas, técnicas e táticas, então vão deixando estes aspectos psicológicos entregues a cada um dos jogadores. E naturalmente que há alguns que vão ter alguns aspectos destes mais desenvolvidos do que outros. A questão é que este desenvolvimento ou não destas capacidades muitas vezes estão associados às próprias dificuldades de vida dos jogadores. E por isso é que nós ainda vemos, basta vocês olharem para algumas equipas ou para algumas seleções, não é por acaso que nós ainda vemos alguns dos melhores jogadores com prestações mais constantes em termos de alto nível, serem jogadores que tiveram percursos de vida, que tiveram vidas, principalmente nas suas fases iniciais, até a adolescência essencialmente, muito difíceis, em contextos muito duros. Porque estes contextos, estas dificuldades, desmoldaram estes aspectos psicológicos. A questão é que nós não devemos ficar apenas reféns daquilo que o contexto permitiu ou não permitiu desenvolver. Porque também há muitos outros meninos e meninas que passaram por estes contextos de dificuldade e que isso não contribui para eles serem bons jogadores de futebol ou bons desportistas de outra coisa qualquer. Então, porquê é que não treinamos estes aspectos? Podemos e devemos treinar estes aspectos psicológicos. E creio que esse talvez seja um dos desafios destes próximos anos, é percebermos que estes aspectos psicológicos também se treinam juntamente com os outros aspectos que falamos anteriormente. Por isso é que volto a dizer, quando separamos os fatores nestes 4 grandes grupos, físicos, técnicos, táticos e psicológicos, isto é apenas para simplificar a nossa percepção enquanto treinadores, enquanto agentes que vamos intervir diretamente na modalidade, mas na verdade estes 4 fatores não existem isolados, eles estão permanentemente em interação de todos. E cabe-nos a nós fazer sobressair os aspectos de cada um destes fatores que sejam mais relevantes para o desenvolvimento e para o treino de cada jogador. Se forem os psicológicos, temos de encontrar forma de os trabalhar através dos nossos exercícios, dos nossos treinos, como o exemplo que eu estava a dar há pouco. E é possível fazer com algumas regras, com algumas intencionalidades que nos permitam trabalhar estes aspectos. Lorival, não sei se conseguir ao encontro daquilo que estava a colocar. Sim, professor, sim, foi praticamente o encontro daquilo que a gente estava conversando. Uhum. E é uma realidade hoje do futebol, né? O futebol hoje para a sociedade ele é quase uma mola propulsora de tu mudar de classe social. Então, ainda vai alimentando o sonho de muitos. Exato, quanto mais dificuldade tu tiver na vida, mais tu aprende às vezes, né? Isso, como é que eu vou superar uma dificuldade A, B ou C? Claro. Mas é isso aí, professor. Obrigado. Ok, Lorival. Obrigado. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Ok. Então, vamos entrar agora aqui no último aspecto da aula de hoje, a dar aqui um bocadinho para as especificidades do jogo de futebol de 7 e do futebol de 9, relativamente ao futebol de 11, começando aqui pelas principais semelhanças. No fundo, as fases de jogo são exatamente as mesmas, né? Aquilo que falámos anteriormente aplica-se também aqui no futebol de 7 e no futebol de 9, até porque se olharmos para este futebol de 7 e futebol de 9 como etapas de transição para chegarmos de uma forma mais eficiente ao futebol de 11, implica que em termos da essência do jogo e da compreensão dos aspectos basilares, eles estejam permanentemente presentes. Então nós temos aqui esta semelhança, as fases de jogo são as mesmas, os princípios gerais e específicos do jogo são também os mesmos, até porque se repararem ali temos 3 princípios gerais e 4 específicos. Quando falamos de futebol de 7 e de futebol de 9, temos sempre ou 7 ou 9 jogadores, respectivamente, por isso estes princípios mantêm-se também. Por outro lado, os fatores de jogo também se mantêm, são essencialmente estes 4, mais uma vez de uma maneira simplificada, como referi há pouco, apesar das exigências serem diferentes, apesar das particularidades, mas no fundo estes 4 grandes fatores estão sempre presentes nestas vertentes do futebol.
As principais diferenças, no fundo, têm a ver com, por um lado, as dimensões do campo. Se repararem, as dimensões do campo de futebol de 7 e do futebol de 9 são naturalmente inferiores às do futebol de 11, apesar de terem, por exemplo, aqui no futebol de 7 um comprimento igual ao comprimento do futebol de 9 e uma largura que pode ser também a mesma largura do futebol de 7 e do futebol de 9, ou seja, isto são as próprias leis de jogo que permitem este ajustar nas dimensões do campo. Há realidades muito distintas, há campos muito distintos e tem de se possibilitar de alguma maneira que o jogo possa acontecer, mas a ideia, a lógica será ter um campo ligeiramente superior no futebol de 9 ao que se tem no futebol de 7. Depois, as dimensões da baliza são iguais no futebol de 7 e no futebol de 9 e inferiores às do futebol de 11. A área de baliza é também menor no futebol de 7 e no futebol de 9 em relação ao futebol de 11, grande área. A marca de grande penalidade também está a 9 metros no futebol de 7 e no futebol de 9, enquanto que está a 11 metros no futebol de 11. Se repararem, a bola também é distinta no futebol de 7 e no futebol de 9 para o futebol de 11, é ligeiramente mais pequena e mais leve. O número de jogadores é o mais óbvio, não é? 7, 9 ou 11, por isso é que se chama futebol de 7 ou de 9 ou de 11, tem a ver efetivamente com o número de jogadores. O número mínimo de jogadores para haver jogo também é distinto, 5 no futebol de 7, 6 no futebol de 9, 7 no futebol de 11. As substituições, em regra no futebol de 7 e no futebol de 9, não há limite de substituições e elas são volantes, quer dizer que os jogadores podem entrar e sair. No futebol de 11 a regra era o máximo de 3, agora com esta questão da pandemia há aqui mais 2 e não há a reentrada, mas também há aqui alguma distinção. Os árbitros também, em regra há mais árbitros no futebol de 11, também. No futebol de 7 e de 9 temos apenas 2 árbitros. Isto tem muito a ver também com a dimensão do campo e as preocupações e até a disponibilidade de árbitros que temos. O outro aspecto importante também tem a ver com os foras de jogo, enquanto no futebol de 7 só é considerado fora de jogo dentro da grande área, no prolongamento da grande área, se melhor dizendo, no futebol de 9 e no futebol de 11 já é em todo o meio campo. E depois, finalmente, as distâncias de referência para as faltas, para os círculos, etc. São 7,5 metros no futebol de 7 e 9 e 9,15 metros no futebol de 11. Isto tem a ver essencialmente com aquilo que decorre das leis de jogo comparativamente no futebol de 7, futebol de 9 e futebol de 11. Temos outro aspecto que também é relevante em termos de sistemas estáticos, e isto decorre do próprio número de jogadores da variante do futebol. Se estivermos a falar do futebol de 7, o que é mais comum são estes tipos de organizações, o 2-3-1, ou 3-2-1, ou 1-3-2, por exemplo, o 1-2-3, 2-1-3, outra variante que queiram considerar, mas que no fundo mantém esta lógica de uma linha defensiva, uma linha de meio campo e uma linha avançada. E temos depois, no futebol de 9, já aqui uma evolução para aproximar ao futebol de 11, em que algumas dos sistemas mais comuns podem passar por este, o 4-3-1, por exemplo, o 3-4-1 ou o 3-3-2, mas no fundo a lógica é exatamente a mesma, tem a ver com o número de jogadores que está a ocupar cada uma destas linhas defensivas do meio e avançadas. Também temos aqui outras opções, o 3-4-1, o 2-4-2, etc. E no futebol de 11, aquilo que já falámos anteriormente, também em termos de sistemas estáticos, com estas diferentes possibilidades que existem. São estas, no fundo, as grandes, ou as principais diferenças nestas variantes do futebol de 7, 9 e de 11. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, que queiram esclarecer? Não? Ok. Tem aqui
3 das obras que eu fui referenciando ao longo da aula de hoje, do Jorge Castelo, do Júlio Garganta e do Carlos Queiroz, que são obras já com algum tempo, mas que no fundo estruturam e organizam este conhecimento e estas referências que nos permitem compreender de uma forma simplificada, mas estrutural, aquilo que é o jogo, que é o jogo de futebol. Tá bem? Por isso, se quiserem depois aprofundar este conhecimento destas diferentes áreas, têm aqui esta possibilidade. Não é? Dúvidas que tenham? Alguma questão que queiram esclarecer? Final? Não? Ok. Então, resta-me agradecer a vossa presença, a vossa participação na aula de hoje. Tudo bom e até à próxima aula teórico-prática. Divirtam-se. Tchau, senhor. Até amanhã. Até amanhã, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.